Oi, Bessie, hoje eu vou te contar como que eu entrei para a faculdade de medicina sem querer realmente cursar, mas por seguir um propósito de Deus, e vou contar também como foi a minha experiência de mudar de estado. Vamos começar do terceiro ano do ensino médio, onde eu tinha que decidir qual faculdade eu iria fazer, mas eu não tinha noção nenhuma, porque na verdade o meu sonho de infância era ser atriz, ser blogueira. Eu gravo pra internet desde muito novinha, então eu sempre gostei muito dessa área, mas eu tinha que decidir se eu queria isso como um hobby ou como a minha profissão pro resto da minha vida, né? Então era algo muito difícil e onde eu estudava era um lugar onde todo mundo queria medicina, direito, engenharia, economia, essas faculdades assim, então eu era muito rodeada disso. Então eu falei, cara, medicina é o que tem mais assim a minha cara desses daí. Até chegou um período em que eu cheguei pros meus pais e falei assim, mãe, eu tô em dúvida se eu faço medicina ou cinema. Não precisa saber. Para de se meter, ó, caramujo. Duas coisas totalmente diferentes. E aí eu acabei escolhendo realmente a medicina por pensar assim em questão de futuro. E eu realmente prestei vestibular para medicina no meu final do terceiro ano. Só que foi uma época bem complicada. Nesse final foi quando a minha avó faleceu, então eu fiquei muito mal. E fiz o meu vestibular bem mal, consequentemente, que eu não conseguia estudar, não conseguia raciocinar nada. Um ponto importante é que o meu pai, ele já morava lá no Espírito Santo, já tem anos. E aí por isso que ele pediu para eu prestar vestibular lá pro Espírito Santo. Porque como ele iria proporcionar a faculdade de medicina pra mim, ele pediu pra eu fazer pra pelo menos uma faculdade de lá. Só que na minha cabeça eu nunca iria pra lá, eu ia ficar no Rio minha vida toda, fora de cogitação eu morar lá. E aí quando chegou janeiro do ano seguinte, que foi 2023, eu já comecei a ficar muito confusa durante as férias se era o que eu realmente queria. Eu não me enxergava nada na medicina, eu ficava desesperada. Eu falava, cara, mesmo se eu passar em um vestibular, o que eu não acreditava muito no meu potencial, eu pensava, cara, eu não vou conseguir render essa faculdade, esse curso, porque eu achava que pra você fazer medicina, ou você tinha que ser muito inteligente, ou tinha que ser um sonho de infância. Então, eu não acreditava nada em mim. E eu realmente postei na época, TikTok e tudo, falando, gente, desisti de medicina, não quero fazer medicina. E aí eu fiquei muito em dúvida de, cara, o que eu vou fazer agora? O que eu vou escolher fazer? E aí eu fiquei pesquisando alguns cursos, até que eu decidi fazer publicidade e propaganda. Tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é aquilo que eu falei, sempre foi esse lado do meu hobby de gravar vídeo pra internet, sempre gostei de me comunicar. E então eu acabei escolhendo e falei pra todo mundo. Falei assim, não, nunca vou fazer medicina porque não tem nada a ver comigo, não sou pra medicina. Hoje eu decidi que eu não vou mais fazer medicina e vou fazer publicidade. Quando eu decidi isso, eu teria que pensar o que eu iria fazer nesses 6 meses sem nada pra fazer, né? E aí que tudo muda, porque eu fiquei assim, continuei estudando, mas sem fazer cursinho, porque eu não achava necessário já sabendo a faculdade que eu queria, e geralmente cursinho é focado pra Enem, UERJ e tudo mais. Então eu acabei decidindo ficar normalmente na minha vida e estudando por conta própria, mas fui fazer intercâmbio, e aí que tudo mudou. Quando eu fui fazer intercâmbio, você vai, literalmente, você abre a sua mente durante o intercâmbio, né? Você vê outra realidade, amadurece muito, você cria uma certa independência, então sua cabeça muda muito. E eu fui em maio de 2023, já pro meu intercâmbio, inclusive tem vlog aqui no meu canal dos dias lá no intercâmbio. E voltei no meio de junho, porque eu não sabia a data de vestibular, né? Então eu tinha que estar aqui para poder fazer o vestibular. Então não fiquei muito tempo, mas nesse meio tempo eu consegui aprender muito e pensar muito, refletir. E eu sentia algo assim dentro de mim que não estava muito certo, entendeu? De fazer publicidade e propaganda. Eu comecei a ter dúvidas de novo, só que acontece, um detalhe que eu não contei. Mas em fevereiro eu me converti. Então eu comecei a entregar muito nas mãos de Deus sobre isso da minha faculdade. Só que aí eu orava e aí eu falava assim, Deus, me fala o que eu devo fazer, qual curso eu tenho que fazer, porque a gente quer que a vontade de Deus seja feita ao invés da nossa, né? Eu achava que Deus ia falar aqui no meu ouvido, faz medicina, faz publicidade e propaganda, faz direito, faz engenharia. E não aconteceu, eu não tinha, sabe? Eu não tinha resposta, eu ficava, não é possível, e agora eu vou ter que decidir por conta própria, como que eu vou fazer isso? Eu comecei, nesse período de oração, eu comecei a realmente entregar nas mãos de Deus num processo de confiança mesmo, de me acalmar, de ficar tranquila.
E isso é muito importante para a gente receber algo, a gente realmente ter essa confiança, a gente aprender a esperar realmente no Senhor. Então eu continuava em oração e eu sentia, conforme isso, uma paz dentro de mim que era para eu esperar realmente. Que eu teria a resposta, mas era para eu esperar, para eu não me desesperar. Foi passando o tempo e eu não pensava em me inscrever para o vestibular de publicidade e propaganda. Comecei a ter dúvidas de novo e comecei a ter isso tudo. Eu ficava, sabe, eu vou esperar, vou realmente esperar, porque é isso que eu sinto, eu não tenho um desespero. E aí, literalmente, na última semana do meu intercâmbio, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp da faculdade, perguntando se era a Nicole Laranja. Aí eu não respondo essas mensagens de pessoas que eu não conheço, assim, mesmo sabendo que era de faculdade, só que eu pensei, nossa, vai me chamar pra fazer o vestibular de novo, porque tá chegando perto e não vou fazer, tadinhos, não quero medicina. Eu acabei respondendo e falei assim, aí falaram que não tava conseguindo entrar em contato comigo, mas que eu iria ser a próxima aceita no próximo semestre de medicina. E eu congelei, eu fiquei assim, quê? E agora? E eu quase não contei pros meus pais, porque eu tava com muito receio, sem saber o que fazer, porque eu comecei a orar, falando, Senhor, será que isso é da sua vontade realmente? Será que essa é a resposta? Que é isso que eu devo fazer? Só que eu não tava acreditando, porque eu já tinha desistido totalmente de medicina, que tava fora de cogitação voltar pra medicina. Uma grande parte de mim tinha o receio de aceitar medicina também pelo que as pessoas iriam pensar, admito. Porque eu falei pra todo mundo que não era pra mim medicina, que eu não iria fazer. E do nada eu, gente, voltei pra medicina. Só que falei, não vou me importar com isso se é da vontade de Deus. E aí eu em oração, sabe, falei, não vou contar pros meus pais. Eles me direcionaram bastante, sem me obrigar nem nada, mas me direcionando mesmo. E eu continuei em oração pra saber se era isso mesmo que eu deveria fazer. Só que tem um detalhe muito grande. Tava na última semana do meu intercâmbio, então seria, tipo, realmente uma coisa de Deus mesmo eu ser aprovada na última semana do meu intercâmbio, porque para você fazer a matrícula você tem que estar lá para poder fazer. Você, quando é aprovado, você tem até 2 dias para poder fazer a matrícula. Só que tava no início da semana e eu só iria voltar no final de semana. Como, meu amor? Como se eu não tava no Brasil? E eu acabei aceitando, né, orando, e falei, então, vou fazer a medicina mesmo, sinto que é da vontade de Deus. E para mim a maior confirmação foi meu pai indo para a faculdade para poder conversar com o diretor, né, explicar que eu não estava no Brasil, mas começou a falar que era meu sonho, meu sonho de infância. E aí o diretor, ele explicou que ele não pode guardar a vaga para alguém enquanto tem outras pessoas na lista. Mas essa foi a maior confirmação de Deus mesmo, porque o diretor esperou eu chegar, e aí logo que eu cheguei eu já fui direto para outro estado, né, porque eu cheguei aqui no Rio onde eu morava, e fui logo pro Espírito Santo, onde é a faculdade, para poder fazer a matrícula. O início, eu morrendo de medo, que falei, cara, eu fui e comecei o processo da minha mudança. Foi muito difícil, eu chorava todos os dias, porque morei minha vida toda com a minha mãe, o que facilitou muito eu aceitar fazer a faculdade junto com me mudar, porque não tem só a questão de fazer medicina, mas tem agora o ponto de ter que mudar de estado e mudar totalmente a minha vida. Só que eu vejo muito realmente como propósito de Deus toda a preparação que eu tive no meu intercâmbio, de aprender a ficar sozinha, a sair da minha zona de conforto, da minha bolha e poder, sabe, criar uma maior independência, uma maior autonomia. Foi bem tranquilo, eu realmente estava até feliz, porque eu enxergava como a gente vai envelhecendo, aquelas 18 anos, mas a gente vai envelhecendo e a gente vai entendendo que a gente tem que passar por esses processos para poder crescer na vida realmente. Eu, por mais que fosse difícil eu estar longe da maior parte da minha família e estar ali só com o meu pai, mas já é um grande apoio poder morar com meu pai, sabe? Fez total diferença, não seria a mesma coisa se eu não tivesse meu pai lá. Então, não, tô falando muito então. Tô muito com a mão. Eu tive menos de 1 mês pra poder me mudar, então foi uma loucura, sem tempo pra ficar pensando demais, só vai. Hoje em dia eu tô indo pro 4º período, eu vejo o quanto realmente é um propósito do Senhor, pela felicidade que eu tenho hoje de fazer o curso, algo que eu não me imaginava, que eu não me achava capaz, porque eu não me achava inteligente, porque na época da escola eu cagava para estudos, eu não era uma aluna assim de notas altas, mas
isso me provou, ao contrário, entrando na faculdade, o quanto eu estava disposta a me dedicar. Então, isso me mostrou o quanto eu sou capaz realmente. Aprendi muito a realmente confiar no Senhor durante esse processo, não só por Ele realmente nos direcionar para a vontade dEle, a gente tem que estar disposto a seguir isso, seguir os planos dEle. Mas durante a faculdade também aprendi muito, quando a gente, mesmo assim, no dia a dia, acaba duvidando se é isso mesmo, se a gente vai conseguir. Mas quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, a gente entende que não é sobre nós, mas sobre Deus que nos capacita. E foi muito tranquila a adaptação também, graças a Deus. Eu me dei muito bem morando lá. E no caso eu moro numa cidade ainda diferente da cidade da minha faculdade, porque eu preferi morar com meu pai, ter esse suporte, esse apoio. E ainda mais na correria da faculdade, que é você ter esse suporte, faz totalmente a diferença. Eu dou glória a Deus de poder viver isso, porque é incrível você poder, sabe, viver isso não por você, não pela sua vaidade, não pelo seu ego, não pelo que você acha que vai se destacar, mas pelo que você quer representar Jesus onde você tá, sabe? Caraca, amassei nessa. E hoje em dia eu amo a medicina, eu amo o que eu faço. A gente se fortalece cada vez mais no Senhor. Confiem no processo, a gente tem que esperar sim, a gente tem que saber repousar sim no Senhor para poder receber esse propósito que Ele tem por nós. A gente quer as revelações, a gente quer a vitória, mas a gente não consegue passar pelo processo, passar pelo deserto, que não é fácil. Graças a Deus, para mim foi algo que eu não entendia lá no início, mas eu pude passar por esse processo de uma forma muito tranquila. Eu me diverti, aprendi muito nesse processo, poder estar em casa, no conforto. Realmente fiz o meu intercâmbio, foi algo que me trouxe muita felicidade, mas em que eu tive que saber repousar, saber entregar nas mãos dele. E hoje em dia faz todo sentido tudo que eu vivi. Então esse é o incrível de você poder glorificar Deus, poder ver o processo todo que você passou, que naquele início você não tinha noção nenhuma, você não sabia no que confiar, porque a gente precisa de coisas palpáveis, coisas visíveis, mas a fé nos basta e nos dá esse direcionamento até chegar nesse final, chegar nesse propósito realmente. E vai continuar sendo todo um processo, porque eu tenho as provas, eu tenho todo o curso, ainda as dúvidas, os momentos que eu choro, que eu fico desesperada, mas em que eu vou, me ajoelho, oro e coloco nas mãos do Senhor, e assim tem que ser pelo resto da nossa vida. Então acho que é isso, contar pra vocês como eu realmente não me enxergava na medicina, não me achava capaz, até hoje em dia enxergar que sempre vai ser o Senhor que nos capacita. E poder ter essa vida de ir e voltar pro Rio faz a gente valorizar mais também tudo que a gente vivia, a família, os momentos aqui, as amizades. Eu amo muito essa vida, essa rotina, amo muito estudar pra medicina hoje em dia, o que parece surreal, todo o foco que eu tenho hoje em dia, todo o propósito que eu vivo é incrível, e a gente glorifica o Senhor nos nossos estudos e vivendo isso tudo com felicidade, sabe? Com calma, com leveza. Então é isso, conforme os períodos, o dia a dia, eu vou mostrar pra vocês também a minha rotina, tanto aqui no YouTube, que eu pretendo, como lá no Instagram, lá no TikTok, então acompanhem. E é isso, gente. Beijo!